Buenas, galera. Eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E como vocês sabem, né, primeira quinta do ano, hoje para falar de uma obra. E eu escolhi uma obra meio especial para começar bem o ano, porque é um dos últimos lançamentos mais aguardados. Hoje a gente vai falar de Oshinoko. Bom, galera, começando a temporada de reviews do Itadakimasu nesse ano, e eu fiquei bem dividido qual ia ser a primeira obra do ano, porque obviamente eu acho que tinha que ser um lançamento, um dos novos títulos no mercado, e eu tava entre duas obras, tá? E aí eu fiquei pensando, putz, quais foram os melhores lançamentos de 2023 e tentando tirar gosto pessoal, obviamente, assim, quais aqueles que causaram mais hype, causaram mais impacto e que eu tinha à disposição, né? Porque pra mim o melhor lançamento, Ashita no Joy da New Pop, mas esse recém tá chegando nas lojas. Ele teve um lançamento ali muito focado na CCXP. Então eu fui pegar os normais, né? Os que estão mais disponíveis. E eu fiquei dividido entre Iona, pela JBC, e Oshinoko, pela Panini. E pensando em barulho, em qual foi o que fez ali, deixou o grande público mais alucinado, eu acredito que foi Oshinoko. E aí por isso Iona vai ser o vídeo da semana que vem, então. Mas por quê, né? Por que Oshinoko fez todo esse barulho? Bom, ele teve o anime recente, isso impacta bastante no qual foi o sucesso da obra. Mas antes mesmo do anime, Oshinoko já era um mangá que estava sendo muito falado, um mangá que estava sendo bem debatido, bem discutido nos fóruns, nos canais, nos twitters da vida. E eu lembro que assim, acho que desde 2022, 2021, se duvidar, ele já era um mangá muito pedido no Brasil. Oshinoko é uma obra de Aka Akazaka e Mengo Yokiyari. Esse mangá chegou no Brasil pela Panini agora finalzinho de 2023 e aí tem uma grande bagunça, uma grande confusão, porque o lançamento de Oshinoko era para ter sido em setembro. E aí ele é um mangá mensal, então em setembro 1, outubro 2, novembro 3, dezembro 4. O 1 e o 2 só foram sair juntos em dezembro. E eu precisei ir na loja da Panini que tem aqui em Porto Alegre, ela é até perto da minha casa, inclusive. Então eu aproveitei e dei um pulo ali rapidinho agora, final de dezembro, para poder comprar o Oshinoko, porque até então não estava disponível ainda. Só pré-venda e as pré-vendas atrasando, enrolando. Mas por que o frisson, né? O que nós vamos ver em Oshinoko? E aí já vamos entrar também num porém, tá? Eu vou dar a sinopse e aí a minha opinião vai se basear muito no que vai acontecer após a sinopse, tá, pessoal? Bom, aqui, nesse primeiro volume, né, e vamos focar nisso, é o primeiro volume, a gente vai acompanhar a história dessa garota aqui, que é a Ai Hoshino. Ela é uma idol, né, vocês sabem o que são as idols, toda aquela questão dos grupos de garotas, as idols e o sucesso e... agora com a internet isso ficou ainda maior, né? E ela tá tentando essa carreira de idol. No começo, assim, logo de cara, os 2 primeiras páginas, a gente descobre que ela, aos seus 16 anos, começando a fazer sucesso, ela vai se afastar dos palcos por 1 ano. E a gente logo descobre o motivo. Ela está grávida de gêmeos. E, bom, a gente vai começar essa história pelo ponto de vista do médico dela, tá? É o médico que está acompanhando, por mais que seja a história da Ai, quem está nos narrando a história é o médico. Ele é um fã dela e acaba acontecendo que é ele quem vai cuidar da gestação dela até o parto. Ainda no primeiro capítulo vão acontecer algumas coisas durante a parte da gestação.
E no dia do nascimento, o médico é assassinado. E eu vou precisar dar esses pequenos spoilers porque essa é uma história, gente, que ela muda muito rápido. Só nesse primeiro capítulo, nesse primeiro volume, a gente tem uns 5 plot twists e meio que eles precisam ser contados para a gente saber o que será realmente Oshinoko. Como assim? Esse primeiro volume, ele é completamente introdutório, tá, gente? A história real de Oshinoko vai começar no final do volume 1. Ele é como se ele, na verdade, fosse um volume 0. E o volume 1 vai ser o 2. Eu até comentei no Twitter que eu estava em dúvida se eu ia gravar o vídeo, porque eu precisava ler o volume 2 para saber o que realmente vai ser Oshinoko. Mas eu mudei de ideia e eu decidi fazer esse meu primeiro vídeo com o 1. E eu acho que ali pro meio do ano, depois de já ter saído uns 5, 6 volumes, eu vou fazer um novo vídeo de Oshinoko dizendo como eu estou achando da obra. E eu acho que isso vai começar a acontecer durante esse ano, tá, gente? Eu comentei no último vídeo para vocês que eu tô meio sem datas, né? Com tanta coisa que eu quero falar. E vai ter algumas obras que eu vou ter que acabar empurrando mais. E quando eu for fazer vídeo, elas já vão estar com 5, 6 obras. Então, talvez aí vire uma tendência eu não fazer mais tanto vídeo de volume 1 e fazer mais de punhados. Como eu fiz com o Dandandan, que eu dei ali 6 volumes na hora do vídeo. Então isso já faz criar uma ideia melhor. Mas óbvio, vai ter alguns mangás que vai sair o primeiro volume e depois eu vou fazer também um segundo vídeo no meio da obra. Eu acho que isso pode ser interessante. Comentem se vocês acham que pode ser. Mas voltando para o Oshinoko. Tem os 5 plot twists que eu vou precisar ir desvendando eles com vocês, para a gente poder entender o que vai ser essa obra e a gente poder projetar o futuro dela. Porque assim, ó, eu não vi o anime, então meu primeiro contato está sendo aqui com o mangá, e aí eu quero meio que já projetar o que eu estou imaginando. Bom, como eu falei, o médico foi assassinado no dia do parto. E acontece que ele reencarna como um dos filhos da idol. E é muito interessante isso, porque não é simplesmente ele reencarnou como um dos bebês. Ele reencarnou como um dos bebês tendo todas as memórias dele. Ele sabe tudo o que aconteceu, ele sabe que ele foi assassinado, ele tem todas as lembranças. Ele era um médico, então ele tem todas as lembranças de medicina. Ele era um adulto, então tipo, o pensamento dele é um pensamento de adulto. Ele, recém-nascido, ele já consegue ficar em pé e falar, por mais que no começo ele esconda isso das pessoas, ele consegue agir como um adulto mesmo sendo um bebê. Esse primeiro gancho já me pegou, sabe, gente? Eu já olhei aquilo ali e disse, olha, isso aqui pode ser interessante. Porque ele é um bebê, vai esconder, obviamente, porque ela é uma idol de 16 anos. Ela vai esconder que ela teve filhos. Quem assume como o verdadeiro criador, né, na certidão de nascimento está como pais, é o produtor e a esposa. Porque em todo esse meio do glamour, das idols, das celebridades, obviamente ela não pode ser uma garota adolescente que teve filhos. E a gente vai ficar um pouco com isso na cabeça, sabe, pessoal? E o mangá vai nos mostrar um pouco disso, dessa podridão. Não é algo que a gente já não saiba, né? Quem está mais inserido nesse meio de mangás, nesse meio da cultura japonesa, sabe bem o que são as idols, sabe o quão tóxico, o quão perigoso esse mercado sabe que tem aquele público fanático que não aceita nem que a idol dele tem um namorado. É bem doentio isso. E obviamente aqui vai retratar também. E eu acho que isso também é um segundo ponto muito interessante, porque esse mangá vai tentar nos contar uma história pesada. Mas vamos continuar, porque tem muita coisa que aconteceu em um volume apenas. Eu falei pra vocês que a Ai estava grávida de gêmeos. Então ela teve, quando nasceram as crianças, é um casal, né?
O garoto, o Aqua, ele é a reencarnação do médico, e a gente descobre que a garota, a Ruby, também é uma reencarnação de uma garota. Essa parte do spoiler eu não preciso dar, não vai fazer diferença, mas a gente ao longo do volume descobre quem é a garota, e nossa, isso é ainda mais impactante. Mas o que vocês agora no primeiro momento precisam saber é que é uma reencarnação também. E isso é muito interessante porque os dois possuem suas memórias, os dois têm toda uma forma diferente de viver, e isso já dá um primeiro ponto, sabe, gente? Porque a forma como isso vai influenciar e girar o resto do mundo é muito interessante. Porque todo mundo trata os bebês como prodígios, como gênios. E eles dizem que, nossa, eles herdaram o grande talento da Ai, quando na verdade eles só simplesmente são adultos vivendo no corpo de um bebê, né? E, por exemplo, tem um diretor que se apaixona pelo Aqua, e ele quer que o Aqua seja o grande ator da vida dele, sabe? Ele quer fazer filmes para o Aqua, porque é um guri de 2 anos que, meu Deus, é um gênio. E aí, na verdade, nada mais é do que um cara de 40 anos. Não é um guri de 2. Mas ninguém sabe disso. Então a forma com que eles veem os bebês é muito interessante. A história vai continuar. Nesse primeiro volume vamos ter alguns time skips, tá? E um ponto muito, muito legal aqui. Todo capítulo começa com uma entrevista, tá? E pelo que a gente consegue ver, essa entrevista, assim, é uma página só, tá? É a abertura do capítulo. Ela tá acontecendo no futuro. Essa entrevista acontece no futuro, dá algumas pinceladas do que vai acontecer ao longo do capítulo. E aí a gente vê o capítulo no passado. E isso já estava me deixando muito intrigado, sabe, gente? Pô, a gente tá vendo o passado, sabe? A gente tá vendo a história sendo contada no passado. O nosso narrador continua sendo o médico e ele vai falando... porque isso acontecia, porque era assim, porque era desse modo, e a gente vai ficando encucado com aquilo. Mas, óbvio, durante uma das entrevistas a gente já vê a Ruby como uma adolescente, com seus 16, 17 anos. Então a gente meio que entende que, ok, tá sendo a história vai ser realmente no futuro, como os dois gêmeos vão estar no futuro. Mas ainda assim nos deixa encucado, as coisas vão acontecendo, vão rolando os time skips, como eu falei. Eles, assim, em 2 capítulos, eles vão de recém-nascidos para 2 anos e já pulam para 4, para 6. E isso, não, na verdade 4 é o máximo, tudo para com 4 anos. Mas aí vem, no final, a gente tem a grande bomba, né? A gente vai ter uma grande bomba no final, que é o que me fez dizer assim... caramba, eu vou precisar colecionar isso, mas também me fez ficar em dúvida se eu iria ou não gravar esse vídeo. Durante a leitura, eu até comentei com a minha namorada que, assim, eu ainda não entendi por que esse mangá é tão badalado, por que esse mangá fez tanto barulho. Eu tava na metade do mangá quando eu falei isso. Aí ela disse, como assim? E aí eu expliquei toda a questão de Oshinoko, o que acontecia, e ela me disse, vai ver, é só tu que não conseguiu gostar. Mas quando acabou o volume, eu olhei pra ela e disse, eu entendi. Eu entendi o que é o Oshinoko para as pessoas, por que todo mundo surtou com esse mangá. E agora sim, eu vou ter que dar o grande spoiler do primeiro volume, porque é aqui que a gente vai começar a falar sobre o Oshinoko realmente. Bom, o volume termina com a Ai sendo assassinada. A nossa protagonista, né, a garota de quem a história está sendo contada, ela é assassinada no final do volume. E aí vem uma última bomba. Que a gente tem... Eu estava falando das entrevistas, e aí a gente tem a última entrevista, é nada mais nada menos que o Aqua, que é a reencarnação do médico. E ele fala que... porque, ao que tudo indica, pelo que a gente vai pegando dessas entrevistas, o Aqua se tornou uma celebridade gigantesca.
Aquele diretor que queria fazer filmes com ele fez os filmes, e o diretor começou a ter premiações, indicações a premiações por causa das atuações do Aqua. O Aqua, todo mundo fala dele como o grande nome, o grande Aqua. Tem uma atriz que chama ele de Aqua-san. E aí, quando a gente tem ele falando, ele diz que a atuação é a forma de vingança dele. Quando a Ai morre, é bem pesado, porque o Aqua tá com ela e ele é um adulto, né? Ele entende o que está acontecendo e ele fica desesperado, não como filho dela, mas também como fã, como o médico, mas também como filho. É muito interessante isso. E aí a gente tem um ponto que é o que vai dar o gatilho do Aqua. Por que a vingança dele? Porque ele percebe que algumas coisas não faziam sentido. Por exemplo, quando ele foi assassinado, até onde todo mundo sabia, a Ai não estava naquele hospital. Porque ela deu entrada com nome falso, ninguém sabia que ela estava grávida, mas um cara apareceu lá e matou o médico. Esse mesmo cara depois aparece no apartamento novo dela para matar ela. É o mesmo cara. É um desses fãs fanáticos. E ninguém sabia do novo apartamento. Ela tinha recém se mudado. Naquele mesmo capítulo ela tinha se mudado. E aí o Aqua começa a juntar essas peças que... Cara, quem sabia que ela estava grávida? Era só o médico e o produtor. Nenhum dos dois ia fazer nada. O médico foi assassinado, inclusive. O produtor fez de tudo para esconder o segredo. Quando ela se muda, quem sabia? Somente o produtor sabia. E aí não fazia sentido o produtor assassinar a maior celebridade dele. E aí ele entende que faltava uma pessoa. Uma pessoa que sabia que ela estava grávida. Uma pessoa com quem ela tentava ter contato. Que é o pai das crianças. Porque até então é isso, a gente não sabe quem é o pai das crianças. E aí o mangá, esse primeiro volume termina com o Aqua decidindo que ele vai entrar, ele vai se tornar uma celebridade, porque ele quer descobrir quem é o pai dele e fazer pagar pela morte dela. E aí acaba o volume, entende, gente? E agora a gente vai começar a ter a história. E aí a gente tem um novo time skip, que pelo que eu entendi... já se passaram uns 10 anos. Então o Aqua e a Ruby estão com 15, 16. E eles têm como objetivo deles descobrir quem é o pai e fazer ele pagar pela morte da mãe. E aí, cara, quando isso aconteceu, eu fiquei, meu Deus, o que é isso, sabe? Porque, cara, virou completamente um mangá. E aí até a última coisa do capítulo, do volume, né? Não é do capítulo, é justamente dizendo segundo ato. E aí é quando vai começar realmente Oshinoko. E por isso que eu falei pra vocês que eu fiquei na dúvida se eu ia gravar o vídeo ou não. Porque eu, por um lado, achei isso fantástico, eu achei isso genial. Eu tô alucinado, eu quero ler o volume 2. Ao mesmo tempo, eu não sei dizer como que vai ser agora realmente o Oshinoko. Porque a partir de agora, me parece que vai ser uma história contínua. Vai ser o Aqua e a Ruby vivendo a vida deles para se tornarem celebridades, interagindo com outras pessoas, sabe? Me parece que vai ser mais um mangá de dia a dia agora. Não sei se vocês entenderam o termo, mas assim, ó, agora a história não vai mais parecer tão saltada no tempo, ela vai parecer mais contínua. E aí eu me pergunto, como que isso vai ser contado agora? Porque assim, esse primeiro volume, ele é uma grande introdução, até brinquei, ele é o volume 0, porque ele quer nos apresentar toda a base do que vai ser Oshinoko. E beleza, ele faz isso perfeitamente. Só que ele nos faz ter aquela ideia de que esse vai ser um mangá que toda hora vai ser porrada, toda hora vai ser um plot twist, toda hora vai ser alucinante, Eu não acredito que vai ser isso. E aí é que me preocupa, porque obviamente a partir de agora ele vai puxar o freio.
ele vai começar a contar a história de um modo mais contínuo, mais calmo também, né? Sem ser aquela coisa alucinada de em um volume botar 5 plot twists e virar toda a nossa cabeça. Ele precisou fazer isso no volume 1, ok, eu entendo, para poder deixar todo o chão pronto para o que vai ser a história. Mas, ao mesmo tempo, isso pode nos criar uma ideia muito falsa de como a história vai ser. E essa foi a minha principal preocupação aqui com o Oshinoko. Algumas pessoas já me alertaram que, assim, óbvio, Hag, vai baixar o nível, não o nível de qualidade, entendeu, gente? Desculpa, talvez eu usando essa palavra vai parecer isso, mas vai baixar o ritmo, acho que ritmo é melhor. E não vai mais ser tão alucinante, não vai mais ser tão plot twist, mas ainda vai ser muito bom, ainda vai pegar, ainda vai nos deixar com pulga atrás da orelha, enquanto eles mostram o podre do lado desse glamour do mundo das celebridades. A gente ainda vai ter um pouco de investigação, eles tentando descobrir realmente quem é o pai, e isso trazendo algumas consequências. Vale lembrar que assim, ó, eles vão ser adolescentes, mas com toda a vivência da vida passada e com um trauma da morte da mãe. Então, tudo isso vai nos fazer ficar mais alucinado. Mas óbvio, o ritmo vai diminuir e isso era esperado. Por isso eu estou muito curioso e por isso que eu fiquei pensando se eu não deveria ter comprado o volume 2 antes de gravar o vídeo. Porque eu queria poder gravar um vídeo mais definitivo sobre o que eu achei em Oshinoko. Mas a verdade é que esse primeiro volume me deixou em dúvidas. Porque eu consigo ver que é muito bom, mas eu quero ver quando o autor realmente contar a história, sabe? Porque fazer um primeiro volume introdutório nesse ritmo alucinante é mais fácil do que manter uma história contínua. Óbvio, não estou dizendo que é tão fácil assim, né? Calma, gente. Mas vocês entenderam que eu estou tentando pegar naquele sentido de que, cara, manter esse ritmo é difícil. Pandora Hearts meio que faz isso um pouco, porque Pandora Hearts nos dá um primeiro volume que é porrada atrás de porrada. E aí tem todos os plots do que acontece com o Oz, e aí quando o Oz volta a gente descobrir quantos anos se passaram em que ele teve em Abyss, e aí a gente descobrir que na verdade quem está do lado dele é tal pessoa e o mundo está de tal jeito. E aí quando a gente vai ler o resto, Pandora Hearts consegue nos entregar ainda num ritmo mais veloz. Por mais que diminua o ritmo, ele consegue estar ali. Mas a gente tem casos também em que o oposto acontece, em que na hora que o autor vai segurar o freio, ele segura demais e a história fica chata, fica maçante, fica enrolada. Enrolar também é uma coisa que me preocupa muito, porque Oshinoko foi um grande sucesso, e aí eu me questiono o quanto esse sucesso pode impactar na publicação. E aí, de novo, aqui eu já estou teorizando, tá, gente? Porque é meu primeiro contato com a obra. Então, obviamente, eu vou ter que ler ela e aí começar a tirar as conclusões e ver se meus medos vão se confirmar. Mas é um fato de que Oshinoko é muito bom. É muito bom mesmo. Esse primeiro volume, assim, ó, cara, se isso aqui fosse um volume único, ele ia ser perfeito. Ia ser aqueles volume único de botar lá na prateleira de cima. Ele é um volume que nos faz querer pegar a história. E eu vou pegar a história com certeza. E aí por isso que eu falei pra você, gente, esse primeiro vídeo, ele é muito mais pra gente dizer, dar a base do como tá meu sentimento com Oshinoko, tá? E aí a partir de agora vocês vão começar a me ver falar mais da obra. Em fevereiro vão voltar os vídeos de leitura do mês, e aí eu não sei ainda se já vai ter Oshinoko 2, mas se eu conseguir comprar ainda em janeiro, vai estar no vídeo de leituras de fevereiro com certeza. E ali quando ele tiver com 5 ou 6 volumes, eu prometo que eu volto a fazer um novo vídeo de Oshinoko, para aí sim ter uma opinião mais definitiva da obra.
eu acho que é isso, né? Começamos o ano com um vídeo mais enrolado, mais confuso, mas é justamente porque o Shinoko me deixou assim. Ele me deixou confuso, ele me deixou enrolado das ideias, porque eu tô alucinado com ele, mas a minha experiência com mangás me deixa com um pé atrás de como o autor vai manter isso, sabe? Me deixa com aquele pé de assim, ó, eu preciso ler o resto para poder dizer o que eu realmente acho. Óbvio, eu acompanho as opiniões das pessoas sobre as obras, e assim, tem amigos meus que são pessoas que formam muito o que eu vou ler, que dizem que o Shinoko é um absurdo de fantástico, sabe? Tem assim no Twitter ali uns 3 que são as pessoas que eu vejo a opinião deles para decidir o que eu vou colecionar. E essas pessoas dizem que o Shinoko é fantástico. Então, obviamente minha expectativa estava lá em cima e continuou lá em cima depois de entender por que todo mundo ama isso. Porque eu amei. E eu tô muito curioso de como vai continuar. Bom, gente, por hoje é isso. Agora com vocês, eu quero ver qual é a recepção de vocês para o Shinoko. Eu sei que alguns dos que vão comentar aqui são pessoas que acham ele fantástico, porque são as pessoas que eu acompanho. Mas eu quero ver o geral, eu quero ver como todo mundo aí está recebendo o Shinoko, porque ele foi um dos grandes nomes dos últimos anos, principalmente em 2023, e tá agora nas nossas lojas, né? Ele até demorou, a gente ficou muito... Eu lembro que tinha uma dúvida muito grande se ele tava com a Panini ou se ele tava com a JBC, porque a Panini demorou muito para anunciar ele. E aí chegou a se criar uma teoria de que Panini não tá anunciando porque chegou na JBC. Mas acabou vindo pela Panini e começou a publicação finalmente. Então agora com vocês. O que vocês acham de Shinoko? Vocês também ficaram alucinados nesse primeiro volume, né? Quem tá lendo pela primeira vez, vocês também ficaram alucinados que nem eu? E vocês também ficaram receosos de como vai vir o resto? E quem já viu o anime ou quem já tá lendo por scans, ele continua nesse ritmo? Comentem aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo. E é isso. Na terça a gente volta com a segunda parte da minha coleção, né? Eu comentei com vocês que eu já tinha gravado o vídeo, então já tá tudo pronto. E na quinta, como eu falei antes, a gente volta para falar de Akatsuki no Yona, né? Ou como saiu no Brasil, Yona, Princesa do Alvorecer. Até lá, pessoal!